Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Atos capítulo 17, a partir do versículo 16, que diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Uma cultura que não conhecia Deus. Um povo que não conhecia o verdadeiro Deus. A gente está aqui diante de um texto onde Paulo vai até Atenas e ali há um grande areópago, um local onde as pessoas convergiam, e ele é levado até aquele lugar para testemunhar daquilo que ele sabia a respeito de Deus. Entenda uma coisa interessante aqui, porque a gente está diante de um texto que apresenta para nós uma cultura politeísta, um povo politeísta,
um povo que acreditava em vários deuses, existiam inúmeros deuses que eram adorados pelos atenienses, e eles ali erigiam, levantavam diversos altares. Aquela era uma cultura, aquele era um povo que adorava até mesmo aos deuses que eles não conheciam. Isso, para mim, é muito interessante, porque Paulo, ao ver a realidade do povo de Atenas, ele se compadece daquelas pessoas. Ele lamenta o fato de que, mesmo tendo um coração sensível e um coração disposto, inclinado a tentar conhecer a Deus, eles haviam dado as costas para a verdade. Quando a gente olha para a história dos apóstolos, nós vemos homens que, em um determinado momento de suas vidas, abriram os olhos para uma verdade. E esse é um pano de fundo importante para a gente entender a motivação de Paulo aqui. Essa semana eu conversava com uma pessoa e essa pessoa falava para mim assim: poxa, eu oro muito pela conversão de uma pessoa. E eu vejo essa pessoa indo tão para longe, mas tão para longe, e eu não sei o que fazer. Engraçado que hoje pela manhã a gente falou um pouquinho sobre isso na escola dominical. E a gente estava tomando um café e conversando sobre isso, e eu falei para essa pessoa assim: olha, vamos olhar para alguns exemplos bíblicos. Pedro estava diante de Jesus e ele era um cara de altos e baixos, ele era um cara que tinha dificuldade de acreditar, ele era um camarada impetuoso. A gente vê no final do Evangelho de João, Jesus dedicando um tempo de qualidade, chamando Pedro à consciência, mas esse mesmo Pedro tinha, alguns dias, negado o próprio Senhor Jesus. Só que, algumas páginas adiante da nossa Bíblia, no início do livro de Atos, a gente vê esse mesmo Pedro pregando e 3.000 homens se convertendo, e tantas pessoas sendo transformadas, e tantas pessoas sendo abençoadas por meio da sua vida. Houve um momento da sua caminhada que Pedro, de fato, se abriu e recebeu e acolheu a mensagem no seu coração, cheio do Espírito Santo, pregou e foi tremendamente usado por Deus. Paulo, ele pediu cartas para que ele pudesse matar cristãos, açoitar cristãos. E no caminho de Damasco, indo encontrar cristãos que ele iria severamente açoitá-los, Paulo cai do cavalo. Paulo tem um encontro com Jesus. Sua vida é transformada, seu coração é transformado, sua história ganha uma nova direção. Quando a gente olha aqui para esses homens da Bíblia, em especial esses apóstolos que pregaram no decorrer do livro de Atos, nós vemos homens que foram, em um determinado momento de suas vidas, altamente impactados. Impactados pelo Evangelho, impactados por um encontro vivo e verdadeiro com Jesus. E isso habilitou esses homens que agora, cheios do Espírito, pregavam com ousadia, viviam, anunciavam com ousadia. E aí eu preciso dizer uma coisa que é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que falta alguma coisa na gente. Não sei se você já teve esse sentimento, assim. E eu confesso a você,
se existe um sentimento que me persegue, é o sentimento de inadequação. Sabe aquela coisa assim? De se sentir, cara, como é que eu vou pregar? Mas como é que eu vou? Às vezes eu sou chamado para falar numa conferência, eu vou lá, como é que eu vou falar nesse negócio? Domingo tem que pregar na igreja, o que eu vou pregar? O que eu vou falar? E às vezes tem uma pessoa no meu gabinete abrindo o coração e tal, falando, rapaz, e agora? E a gente se sente pequeno diante dos desafios. E eu me lembro de um professor que eu tive, que ele me falou assim, André, se algum dia você se levantar para pregar e não sentir aquele frio na barriga, tem alguma coisa errada no seu coração. É interessante porque todos nós de fato somos inadequados. Todos nós de fato somos pequenos. Todos nós de fato nunca por nós mesmos converteremos ninguém, a não ser que o Espírito Santo fale, haja, toque, conecte, apresente a verdade do Evangelho aos corações. E é essa perspectiva, é essa motivação que nós devemos ter sempre que nós estamos diante de uma amiga, diante de um amigo que coloca o coração, que abre suas vidas. Nós não devemos olhar para nós mesmos, mas nós devemos falar assim, Senhor, o que Tu queres que eu faça nessa situação que o Senhor me colocou? Ali naquele momento, Paulo, ele olha ao redor, pregando naquela cidade altamente idólatra. Paulo prega o Evangelho, aqueles homens querendo entender melhor daquilo que ele falava e até mesmo persegui-lo, o levam a um lugar, ao Areópago, o nome é meio difícil, e ali no Areópago Paulo prega, e ele fala no versículo de número 22, olha só, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente, essa palavra é importante, acentuadamente. Preste atenção aqui, quando tem uma palavra na Bíblia, assim, que salta, é que o negócio é diferente. Por exemplo, lembra lá de Daniel, cabelo de Daniel era como? Ruivo. Ele tinha um cabelo vermelho. Lembra lá aquele homem de baixa estatura? Não. Isso aí. Um homem de baixa estatura. Quando a Bíblia apresenta uma palavra forte assim, é para destacar mesmo. Ou seja, aquelas pessoas eram extremamente religiosas. O povo de Atenas era um povo religioso. E aí Paulo fala assim, versículo 23, porque passando e observando os objetos de vosso culto, eu encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Nas situações que Deus nos coloca, nas situações que Deus nos leva, nos lugares que Deus nos levanta e coloca para pregar, para falar ou para testemunhar, Ele sempre nos dará indicativos que nós chamamos de as vielas da graça. Paulo vislumbrou essa viela da graça. Olha, eu estava aqui
andando no meio da cidade de vocês, eu vi que vocês são acentuadamente religiosos, vocês adoram muitos deuses, e eu observando os objetos de culto de vocês, eu vi que havia um altar chamado ao Deus desconhecido. Achou. E foi por aqui que ele entrou. É sobre esse Deus que eu quero falar com você. Quando você aconselha alguém, quando alguém chega até você, ou você passa por uma situação, e você foi colocado ali por Deus, Deus vai mostrar para você o caminho pelo qual você precisará entrar. Esses dias eu estava conversando com um moço que tem uma venda lá perto da minha casa. Esse cara no domingo, a vendinha dele vira uma coisa horrível. Sabe aqueles... Todos os velhos da rua vão para lá beber. Desculpa a palavra. Os idosos. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Os idosos vão lá beber. E eu fico pensando, cara, esses caras deveriam estar em casa com a família. E não estão aqui bebendo cachaça. E aí um dia eu tive que ir nessa vendinha comprar alguma coisa para fazer um almoço e tal. E aí esse dono falou assim, não, porque eu sou católico, tal, não sei o que lá. Eu falei, a viela da graça se apresentou para mim. Outro dia eu voltei lá e ele falou assim, não, porque eu tenho andado muito cansado. Eu falei, meu amigão, você me dá licença para eu falar uma coisa para você com todo carinho e respeito? Ele, não, pois não. Você outro dia eu ouvi dizendo aqui que você é católico. E você hoje está me falando que está muito cansado. Por que você abre no domingo? Porque domingo não é o dia de você lucrar. Domingo é o dia de você descansar. Descansar no Senhor. Pega a sua esposa. Você tem uma neta, não tem? Tenho. É o dia de você ficar com a sua netinha. De você levá-la à igreja. Porque, olha, haverá um tempo, e a infância da sua neta, vai passar rápido. Vai chegar um tempo que você não vai mais pegar sua netinha no colo. Você não vai mais poder ir com ela à igreja. Meu amigão, domingo é dia do Senhor. E ele ficou pensando, e eu falei para ele assim, olha, todo domingo você abre o seu bar e você tira todos esses homens aqui de suas famílias. Cara, você tem a oportunidade de ser um instrumento de Deus na vida desses caras. Aí o cara, os olhos ficaram cheios de lágrimas. Eu falei assim, eu vou orar por você. Para você não abrir mais no domingo. Para você descansar no domingo. Ele falou assim, olha, a conta está chegando. Eu tenho andado muito cansado. Eu falei, é isso, cara. Vielas da graça. Na sua vida, nas pessoas que você conhece, nos relacionamentos que você tem, essas pessoas têm apresentado a você caminhos pelos quais você pode testemunhar do amor de Deus. Você pode falar da graça de Deus. E aí, Paulo, ele se utiliza desse caminho e ele fala, eu quero falar desse Deus para vocês. Que Deus é esse? É o Deus que vocês adoram sem conhecer. Que Deus é esse? É o Deus que fez o mundo, que fez tudo que nele habita. Que Deus é esse? É aquele Deus que, mesmo sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele habita no coração dos seus filhos. É um Deus pessoal. É um Deus que é amigo. É um Deus que nos enche com seu amor e com a sua graça. É um Deus que se importa conosco. Ele não é um Deus... Lembra aquela música que Deus não vive lá distante, mas Ele vive aqui comigo.
Ele habita no coração dos seus filhos. É esse o Deus que eu estou falando para vocês, atenienses. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse, porque esse Deus é o Deus que a todos dá vida. Versículo 25, Ele é o Deus que dá vida, que dá respiração e tudo mais a todos os homens. E aí, Paulo, ele dá um testemunho. Paulo, ele fala um pouco da sua experiência. Versículo 24, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Você pode ler esse versículo comigo? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Eu preciso dizer uma coisa muito séria para você, minha irmã e meu irmão. Você é, no lugar que você está, no lugar que o Senhor te colocou, um sinal da graça de Deus. Por mais que você não reconheça isso, você vive por meio do Senhor. Se não fosse o Senhor, você não estaria vivo, você não estaria de pé. Se não fosse o Senhor, você não se moveria. E os lugares que Deus tem te levado, a maneira como Deus tem te conduzido, mostra muito do amor que Ele tem por você. Deixa eu abrir um parênteses. Às vezes a gente reclama do momento de vida que a gente está passando. Ah, mas eu queria tanto que tivesse acontecendo isso. Ah, mas eu queria tanto que aquela porta tivesse sido aberta. Guarda isso. Nele nós vivemos e nele nós nos movemos. Deus conduz. Deus coordena. O texto continua e Paulo fala, e nele existimos. Preste atenção. No lugar que Deus te colocou, você é ali um missionário, uma missionária. E você precisa ser perspicaz, sensível, assim como Paulo foi, para discernir as oportunidades de apresentar a verdade da graça aos corações que Ele tem colocado ao seu lado. Peça sabedoria a Deus, Pai, me dá um coração sensível. Mas peça também ao Senhor, Pai, me usa. Pai, me capacita. Pai, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Pai, abre os meus olhos. Enche o meu coração. Senhor, não me deixa se levar pelo medo, porque às vezes eu tenho medo de falar, às vezes eu tenho medo de abençoar, às vezes eu tenho medo de me expor. Ei, sim, nós somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias. Nós seremos expostos todos os dias. Nós seremos colocados à prova todos os dias. Nós não devemos temer. Nós devemos nos preocupar com aquilo que o Senhor vê e olha em nós, porque Ele conhece a verdade. Paulo, ele termina aqui trazendo uma mensagem de graça. Aquele povo de Atenas, um povo idólatra, um povo que estava distante de Deus, um povo que adorava tantos e tantos e tantos deuses. Paulo, no versículo 30, ele diz, ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora, e pensa que ele está falando assim diante de uma multidão, mas agora ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo está falando para aqueles homens de Atenas, é hora de vocês se arrependerem, porque Deus estabeleceu um dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça,
por meio de um varão que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo apresentou a eles quem? Jesus. Houve graça para aqueles idólatras. Houve graça para aqueles que buscavam e adoravam tantos e tantos deuses. Por que não haverá graça para aqueles que estão diante de você hoje? Por que não existirá graça para aqueles que você tem tanto orado? Por que não haverá graça de Deus para aqueles que hoje estão perdidos aí fora? O que muitas vezes de fato existe é um coração endurecido. A pior coisa é um crente com coração duro. A pior coisa é um crente que perdeu a perspectiva de que Deus pode usá-lo. Eu queria deixar um motivo de oração para você. Ore pedindo ao Senhor, Senhor, coloca no meu coração uma grande expectativa por aquilo que o Senhor há de fazer. Senhor, me ensina a ter expectativa, porque o Senhor age, porque o Senhor faz, porque o Senhor está no trono. Mas eu, muitas vezes, tenho andado com o coração tão sem esperança, que às vezes eu não consigo imaginar que amanhã tudo pode ser diferente. Você viu o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo, olha, Deus não levou em conta o tempo da ignorância de vocês. É preciso que vocês se arrependam, porque Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo para nos salvar, para nos dar uma nova história. Jesus, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Há um Salvador. Há um Salvador para aquela pessoa que você tanto ama. Há um Salvador para aquela pessoa tão difícil que você conhece. E Deus deseja usar a mim e a você. E Ele nos mostrará os caminhos, as vielas da graça, para que a gente entre e apresente o Evangelho. Senhor, me usa. Você pode dizer isso? Senhor, me usa. Nós somos do Senhor, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Que Deus te abençoe. Que você seja esse instrumento vivo nas mãos de Deus, para a glória de Deus. E em nome de Jesus. Amém.